Bom dia, turma. Turma 101. Vocês fizeram a atividade de matemática? Mandaram? Estou aguardando, tá? E é de física até amanhã, para vocês mandarem também. Não esqueçam. Nós vamos ver a parte de matemática e nós encerramos aquela parte de função quadrática. Vamos começar aqui com uma parte bem mais fácil, que é sucessão ou sequência, que é o início para a gente ver progressão aritmética e progressão geométrica, tá certo? Então hoje nós vamos fazer a base vendo a parte de sucessão. É uma parte que é desconhecida para vocês, mas ela não é difícil, é bem fácil. É só prestar atenção, tá? Dar uma estudada, olhar no livro, fazer o exercício, dá para entender bem, tá? Então o que é sucessão ou sequência, que é a mesma coisa? É um conjunto de elementos disposto numa determinada ordem. Então, como na matemática tudo tem que ter uma certa ordem, a sucessão não é diferente, tá? Então, sucessão ou sequência é um conjunto de elementos disposto em uma determinada ordem. Para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. Os dias da semana, tá? Então, os dias da semana, todo mundo sabe, né? Começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí volta de novo, domingo, segunda. Tá bom? Por exemplo, posso dar um exemplo dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Temos também a sequência dos números. Tá? Não vai mudar a definição. É um conjunto de números disposto em uma determinada ordem. Então, muda de número para palavras, mas a regra é a mesma. Então, por exemplo, nós temos um conjunto dos números pares, tá? Ou então um conjunto de números onde todos são pares. Um exemplo aqui nós temos 2, 6, 12, 40, 58, 70. Os números são pares, não necessariamente estão na sequência de 2, 4, 6, 8, tá? Mas eles estão numa sequência. 2, 6, 12, 40, 58, 70. Tem uma ordem, tá bom? Podemos representar esses elementos através de letras, tá? Então nós temos aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN. Então, aqueles elementos que nós vimos lá, nos exemplos, nós vamos representar através de letra. Como é que se lê esses termos? A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice N e assim sucessivamente. Tá ok, gente? Então, a índice 1 é o primeiro termo, a índice 2 é o segundo termo, a índice 3 é o terceiro, a índice 4 é o quarto termo, e o índice N é o enésimo termo, ou seja, o último termo da sequência. Então, é dessa maneira que nós vamos representar a sequência. Então, temos outro exemplo aqui, ó, uma sequência dos números pares. Aqui, além de ser par, estão uma sequência de 2, 4, 6, 8, 10, como realmente é a sequência dos números pares. Tá bem? Temos também, ó, outra sequência aqui. Uma sequência, ela pode ser finita ou infinita. Quando ela é finita, você vai ver que tem determinados números. No caso aqui, nós temos 2, 4, 6, 8, 10. A infinita vai ser representada pelos números e mais uns pontinhos atrás do último número. Isso é chamado de sequência infinita. A finita já está dizendo, tem fim, tem determinados números. Na infinita, não se sabe qual é o último número, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui do cálculo de uma sequência.
Então, nós temos aqui obter a sequência onde o A índice N, no caso, o último termo, é dado pela lei de formação 5N menos 4, onde o N pertence ao conjunto A. Esse conjunto A é dado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é uma sequência finita. Para se resolver isso, a gente traz essa lei de formação aqui, ó, aqui para baixo, tá? A índice N igual a 5N menos 4. Vamos pegar os valores do conjunto e substituir nessa equaçãozinha, que é a lei de formação. Então, aqui está bem explicadinho. Ó. Vou pegar o número 1, que é lá do conjunto dado. Então, para n igual a 1, implica que, em vez de eu trabalhar agora com a n, eu vou substituir o n por 1, porque é o primeiro termo do conjunto. Então, fica a índice 1 igual a... Vou substituir o n da equação também por 1. 5 vezes 1, 5. Menos 4 dá 1. Então, esse é o primeiro elemento dessa sequência calculado através da lei de formação A índice n igual a 5n menos 4. Pego agora o 2. Ó. Para n igual a 2, fica A índice 2 igual a 5 vezes 2 menos 4. 5 vezes 2, 10 menos 4 dá 6. Para n igual a 3, ó, é só repetindo agora os valores. Fica A índice 3, que é o terceiro elemento, igual a 5 vezes 3 dá 15, menos 1 dá, menos 4 dá 11. Para n igual a 4, ó, fica A índice 4 igual a 5 vezes 4, 20, menos 4 dá 16. Para n igual a 5, fica A índice 5 igual a 5 vezes 5, 25, menos 4 dá 21. Para n igual a 6, eu tenho A índice 6 igual a 5 vezes 6, 30, menos 4, dá 26. Então, com aquela lei de formação de 1 até 6, para A índice n igual a 5n menos 4, eu vou encontrar os elementos de 1, 6, 11, 16, 21 e 26. E aí eu coloco aqui essa sequência. Então, a minha sequência agora é 1, 6, 11, 25 e 26, tá bom? Então, é só pegar os valores que são dados e substituir na equaçãozinha, que é a mesma coisa que a lei de formação, tá bom? Eu acho que está bem explicado, dá para entender. Vamos fazer o segundo exercício. Escrever a sucessão em que a índice n é igual a 2n, onde o n também vai de 1, 2, 3, 4, 5. Então, o n pertence, lembrem-se desse sinalzinho aqui, ó, que nós vimos lá no início das aulas, que é lá em conjunto, pertence. Então, o n pertence a esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Resolvendo, para n igual a 1, eu substituo o n por 1, fica A índice 1 igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Para n igual a 2, fica A índice 2 igual a 2 vezes 2, 4. Para n igual a 3, fica 2 vezes 3, 6. Para n igual a 4, 2 vezes 4, 8. Para n igual a 5, 2 vezes 5, 10. Logo, essa sucessão é composta dos elementos 2, 4, 6, 8, 10. São elementos pares que vai de 2 até 10 e é uma sucessão finita. Tem fim, tá certo? Deu para entender? Se não entender, mande pergunta que eu respondo. Vamos para o terceiro exercício. Interessante esse terceiro. Ele diz o seguinte: determine os 5 primeiros termos da sequência dada por A índice 1, 3, A índice n mais 1 igual a índice n mais 5, e o n pertence ao conjunto dos naturais, onde, se você observar, ó, o n tem um asteriscozinho. Quando tem um asterisco, o que está dizendo? Que ele não tem o zero, ele já parte do 1. Então, vamos tentar resolver. Então, o n, conjuntos naturais com asterisco, significa que não tem o zero. Então, ó, o n sem os conjuntos naturais sem o zero vai partir do 1.
Então, eu formei aqui o 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mas por que eu vou só até 5? Porque o problema está dizendo que é para determinar se os 5 primeiros termos da sequência. Então, os 5 primeiros termos do conjunto naturais vai de 1 até 5. Tá certo? Não tem mistério nisso aqui. Então, vamos fazer tudo parecido com o anterior. Ele está dizendo que o A índice 1 é 3 e que o A índice N mais 1 é A índice N mais 5. Então, nós vamos pegar essa primeira equaçãozinha aqui, ó, e resolver o problema. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Fazendo essa equação aqui para baixo, vai ficar o seguinte, ó. Para n igual a 1, temos que o A índice 1, ó, A índice 1 vai ser 2 vezes 1, tá? Não, isso aqui não está correto, não. Então, vamos mais para baixo. Isso aqui é do exercício anterior. Então, resolvendo, ó, para n igual a 1, vai ficar, ó, para n igual a 1, temos que, no primeiro, ó, A índice n mais 1, fica 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Então, volta para cá, ó, resolvendo. Só que o A índice 1, ele diz que é 3, ó, no problema. Então, vai ficar A índice 2, tá bem aqui, ó, 1 mais 1, 2. O A índice 1 é 3, então eu substituo no lugar do A índice 1 da segunda parte. Fica 3 mais 5, que dá 8. Então, A índice 2 é igual a 8. Ah, professor, não entendi. Volta. Para n igual a 1, eu substituo nessa equação que está aqui em cima. A índice n mais 1 igual a índice n mais 5. Então, fica 1 mais 1, 2. Quem é o índice 1 é 3. Então, 3 mais 5. 5 já é da equação. Então, eu tenho a índice 2 igual a 8. Para n igual a 2, vai ficar, ó, eu parto de novo daqui, eu já tenho 2 mais 1, 3. No outro eu tenho 1 mais 1, 2. Então, fica a índice 3 igual a índice 2 mais 5. Mas quem é o índice 2? Nós já calculamos, é 8. Então, vai ficar 8 mais 5, 13. Então, a índice 2, o índice 3 é igual a 13. Para n igual a 3, então, vai ficar 3 mais 1, 4. E o outro, a índice 3 mais 5. Que é o índice 3? O índice 3 é 13. Então, fica 13 mais 5, que dá 18. Para n igual a 4, eu tenho que o índice, fica índice 5 mais a índice 4 mais 5. Quem é o índice 4? O índice 4 é 18, que nós já calculamos. Então, substitui. Fica 8 mais 5, 18 mais 5, dá 23. Então, o índice 5 é 23. Essa sequência são os elementos 8, 13, 18 e 23. Então, também é fácil, é tudo parecido com os exercícios anteriores. No exercício 4, diz o seguinte: dada a sequência definida por A índice n igual a 4n menos 1, com n pertencente ao conjunto dos naturais, sem o zero, calcule A índice 3 menos A índice 1, na letra A, e na letra B, A índice 5 ao quadrado mais A índice 6 ao quadrado. Então, isso aqui é fácil. Nós temos que resolver para encontrar o índice 1 até o índice 3, depois subtrai. Então, vamos lá. O conjunto N, eu vou tirar do que ele me disse aqui, ó. Eu quero o conjunto dos naturais sem o zero, então eu começo do 1. Como eu vou até 6, porque eu tenho a índice 6 aqui, ó, então eu formo esse conjunto de 1 até 6. Professor, não entendi. Olha, é fácil. Vamos lá no enunciado. Ele quer que calcule o índice 3 menos a índice 1, o índice 5 ao quadrado mais a índice 6 ao quadrado. Então, eu já sei que eu tenho que ter 6 elementos. Só que desses 6 elementos não entra o zero, porque o conjunto natural está dizendo que
é N asterisco, ou seja, não tem o zero. Então eu formo esse conjunto. Ó. Sou eu que estou formando diante do que foi dado no enunciado. Eu não posso fugir do enunciado. Eu posso pegar o termo 7? Posso, mas para quê? Se eu não preciso dele. Eu só preciso até do 6. Então, eu formo meu conjunto até 6. Então, resolvendo isso aí, ó, vai ficar a índice n igual a 4n menos 1, que é a fórmula. Pego os valores aqui, ó, do conjunto que eu já tirei e vou substituir no n. Então, para n igual a 1, fica a índice 1 igual a 4 vezes 1 menos 1, que dá 3. Então, a índice 1 agora é 3. Para n igual a 2, ó, eu tenho que a índice 2, toda vez eu substituo. Onde tem o n, eu coloco o elemento. O elemento aqui agora é 2. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. O índice 3, para n igual a 3, a índice 3 é 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Para n igual a 4, 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Continuando, para n igual a 5, 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. Para n igual a 6, 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. Então, gente, agora eu tenho a minha sucessão ou sequência calculado através dessa lei de formação 4n menos 1 para n conjuntos naturais igual a índice n igual a 4n menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os termos que foi dado no problema, o índice 3. Quem é o índice 3? O índice 3 é 11. Então, eu vou agora subtrair, ó. Tá? A índice 3 é 11 e o índice 1 é 3. É só subtrair, ó. 11 menos 3 dá 8. Muito fácil, né? Eu tenho que calcular o índice 3 e tenho que calcular o índice 1. Professor, por que eu fui até no índice 6? Porque na letra B, ele pede a índice 5 ao quadrado mais a índice 6. Por isso eu tenho que ir até 6. Nesse caso, ó, a índice 5 quem é? A índice 5 é 19. Eu coloco aqui, ó, 19 ao quadrado dá 361. E a índice 6 é 23. 23 ao quadrado dá 529. Somando o primeiro com o segundo, eu tenho 890. Tá certo, gente? Então, é fácil. É só você ver o enunciado do problema e seguir as normas. Vamos repetir isso aqui, ó. Ele dá nesse último exercício, quarto exercício, né? Ele diz que dada a sequência, a índice n igual a 4n menos 1, eu quero para calcular a índice 3 menos a índice 1. A índice 5 ao quadrado mais a índice 6 ao quadrado. Então, eu já tirei o conjunto naturais, ó, porque ele quer o conjunto naturais sem um zero. Como ele quer sem um zero, eu vou formar o conjunto sem zero. Começar do 1. Por que eu vou até 6? Porque eu tenho a índice 6. Ó. Se eu tenho a índice 6, eu tenho que ir até ele, que é o termo finito. E aí é só primeiro calcular os índices. Para n igual a 1, onde tem o n eu substituo 1. Então fica índice 1 igual a 4 vezes 1 menos 1, dá 13. Dá 3, né? Para n igual a 2, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Para n igual a 3, 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Para n igual a 4, 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Para n igual a 5, 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. Para n igual a 6, o índice 6 é 24, menos 1, dá 23. Então, eu coloco aqui, ó, logo a sucessão é 3, 7, 11, 15, 19, 24. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Responder a questão, que até então não está respondida. Está calculado os termos que eu preciso para resolver o problema. Tá bom? Então, na letra A, ó, eu tenho A3 menos A1. Aí eu volto aqui no A3, ó. Quem é A3? É onde o n é igual a 3. É 11. Ó. A índice 3 é igual a 11.
menos o A índice 1. Quem é o A índice 1? O A índice 1 é 3. Logo eu subtraio 11, tá? 11 menos 3, que dá 8. Facilzinho. E para responder a letra B, eu tenho A5 ao quadrado mais A6 ao quadrado. Quem é o A5? É só eu verificar aqui no cálculo. Para n igual a 5, eu tenho A5. Então, A5 dá 19. Eu levo esse 19 lá para baixo, ao quadrado. E o A6 ao quadrado. Quem é o A6? Para n igual a 6. Então, para n igual a 6, eu tenho 23. Elevando 19 ao quadrado mais 23 ao quadrado, nós temos, quanto é 19 ao quadrado? 361. Mais 23 ao quadrado, quanto é? 529. Agora é só somar. 361 mais 529 dá exatamente 890. E assim a gente fecha o problema, tá? E as respostas estão corretas. Na letra A resposta é 8. Na letra B, a resposta é 890. Vocês entenderam o exercício anterior? Vamos voltar nele lá. Só recapitulando esse exercício aqui anterior. Veja bem. Exercício de número 3. Ó. Vamos recapitular esse exercício aqui, número 3, que ele tem uns trocadilhos que às vezes a pessoa se confunde. Ele diz determinar os 5 primeiros termos de uma sequência dada por. Ele quer 5 termos. Então, nós não podemos fazer 6, que ele está pedindo só 5. Ele já disse que o A índice 1 é 3. Então, esse termo nós não vamos calcular. Ele já foi dado. O que ele diz mais? Que a índice n mais 1 é igual a índice n mais 5. E o n pertence ao conjunto dos naturais. Se ele está dizendo que nós estamos trabalhando com conjuntos naturais, eu vou tirar esses elementos aqui. Ó. Não entro com o 0, porque ele está dizendo que é n asterisco. Entro com 1, 2, 3, 4 e 5. Por que eu vou só até 5? Porque ele está dizendo bem aqui no início, ó, que ele só quer os 5 primeiros termos do conjunto dos naturais, sem o 0. Agora eu vou resolver. Ó. Eu trago essa formulazinha aqui, ó, a n mais 1, a índice n mais 1. Veja que não é a mais 1, é n mais 1. Então, a índice n mais 1 igual a índice n mais 5. Trazendo aqui os termos, ó, do conjunto naturais, eu vou levar até ele lá para baixo, para a gente ver os elementos, para não ficar à toa. Então, aqui eu tenho conjuntos naturais, e aí eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Então, fazendo para n igual a 1, tá? Para n igual a 1, para n igual a 1, eu vou substituir lá nessa formulazinha, onde tem n mais 1. Ó. Então, vai ficar, ó, a índice 1 mais 1, tá? Igual a índice 1 mais 5. Ora, a índice 1 mais 1 é a índice 2, tá bem aqui, ó. Tá certo? Professor, e o A índice 1? O A índice 1 ele deu o valor, é 3. Então, vai ficar 1 mais 1, 2, igual. Quem é o índice 1? Ele deu, é 3. Eu substituo aqui, ó. 3 mais 5. Então, a índice 2 é 3 mais 5, que dá 8. Entenderam? Para n igual a 2, ó, vai ficar, ó, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, fica a índice 3 igual a índice n. O n agora é 2. Então, fica a índice 2 mais 5. Só que o índice 2 nós já calculamos, é 8. É só substituir. Ó. Então, fica 8 mais 5,
13. Para n igual a 3, eu volto na equação, então fica 3 mais 2, 3 mais 1, 4. Então, a índice 4 é, quem é esse n aqui? Esse n agora é 3, ó. Então, fica índice 4 igual a índice 3 mais 5. Que é o índice 3, nós já calculamos. É 13, então fica 13 mais 5, 18. Para n igual a 4, fica 4 mais 1, 5. Mais a índice 4. Só que o índice 4 nós já temos aqui, ó, 18. Então, fica 18 mais 5, 23. Então, esses são os termos que nós encontramos. O índice 2, o índice 1 foi dado, 3. Então, 3 eu tenho bem aqui, ó. Vou colocar aqui. 3. Que é o índice 2? 8. Que é o índice 3? 13. Que é o índice 4? 18. Que é o índice 4? 23. Ah, pessoal, por que não apareceu o n igual a 5? Está bem aqui, ó. Quando eu faço o cálculozinho, eu tenho o índice 5. Eu só preciso de 5. Porque o primeiro eu já tenho. Então, fica sequência 3, 8, 13, 18 e 23. Você observa que aqui vai numa ordem de 5 em 5. Ó. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. Tá ok? Então, esses são os elementos dessa sequência através dessa lei de formação, a índice n mais 1 igual a índice n mais 5, onde o conjunto naturais não tem o zero e pode ir de 1 a 5. Pode ser até só de 1 a 4, né? De 1 a 4 porque o primeiro termo ele já deu. Então, vamos tirar esses 5 daqui, ó, porque quando eu tenho o 4, eu já chego no índice 5. O índice 1 foi dado, tá bom? Então, na realidade, esse conjunto naturais só vai de 1 até 4. É fácil, agora é preciso treinar, estudar um pouco, né? Para poder, se não estudar um pouco isso aqui, que é fácil, vão ter dificuldade na parte de progressão aritmética e progressão geométrica, que nós vamos ver na sequência. A PA a gente já começa a partir da próxima aula. Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.